Bom, então vamos lá, galera, olha só. O que a gente está trampando aqui agora, a gente está vendo as hipóteses de... Ai, perdeu o negócio aqui que eu tinha feito. Nós estamos vendo aqui, nós temos todas as hipóteses de cabimento dos recursos, tá? Quais são os artigos, galera? E agora a gente está vendo aí o juízo de admissibilidade. Então, nós já vimos o juízo de admissibilidade da apelação, do agravo interno, do embargo de declaração e do recurso ordinário. E agora, nós vamos fazer o juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário, tá? Do recurso especial e do recurso extraordinário, galera. Bom, olha só. Então, nós vamos fazer os dois numa tacada só, tá? Vocês devem se lembrar, pessoal, quando a gente trabalhou o juízo de admissibilidade, ó, agora nós estamos fazendo o especial e estamos fazendo o extraordinário. Quando a gente trabalhou o juízo de admissibilidade, e eu falei para vocês que esses dois recursos, o especial e o extraordinário, eles não funcionam, galera. Esses dois tribunais, eles não são terceira instância, tá? Eles funcionam como tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal, quando você leva um recurso extraordinário para ele, com fundamento no 102 da Constituição Federal, tá? Ele faz a guarda da Constituição. O STJ, por sua vez, quando você leva um recurso para ele, chama-se recurso especial com fundamento no 105 da inciso 3 da Constituição Federal, ele se debruça sobre essas questões relativas aí à lei federal, tá? Ou seja, a legislação infraconstitucional, aquilo que está para baixo da Constituição Federal, ok? Então, pessoal, para chegar nesses tribunais, a coisa é mais embaixo, a coisa é mais difícil. Se eu tivesse uma sistemática igual a da apelação, faz o recurso, manda para ele e ele vê o que vai acontecer. Eu ia entupir o tribunal, tá? Se eu seguisse essa sistemática. Então, qual que é a sistemática que é feita para o especial e o extraordinário? Pessoal, para esses dois eu tenho um duplo juízo de admissibilidade, ou seja, ele vai ser feito duas vezes. Por que duas vezes, professor? Para funcionar como um verdadeiro filtro, galera. Para não ter que chegar até o STJ e lá ele ter que olhar e dizer que o teu recurso não cabe para o STJ. Porque a apelação, galera, ela é de... você tem liberdade, assim, ela é de argumentação livre. Quando eu tenho um recurso do tipo especial, essa argumentação ela já passa a ser vinculada. Por quê, galera? Porque não sobe tudo para o STJ, assim como não sobe tudo para o Supremo Tribunal Federal. Eles não são uma terceira instância, não é assim que a coisa funciona, tá? Então, eu tenho um duplo juízo de admissibilidade quando se trata de recurso especial e de recurso extraordinário, galera. Tá? Essa situação aqui a gente acaba tendo que analisar de uma outra, por um outro prisma, ok? Deixa eu pegar aqui. Qual que é o artigo? Qual que é o artigo, galera? Vamos lá? Olha só. Em primeiro lugar, artigo 1029. O recurso especial, o extraordinário e o especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Ele não é interposto diretamente perante o STJ ou o STF. Lembre-se que o único recurso que ele é interposto no ADQUEM é o recurso de agravo de instrumento. É o único que é interposto no ADQUEM, galera. Vamos ali no 1030, recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, Vamos lá, pessoal, no inciso 5.
Então, agora 1030, inciso 5. O Jefferson, não entendi a sua pergunta, cara. Você se refere a qual parte? O recurso especial tem por fundamento o artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. O recurso extraordinário tem por fundamento o artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Tá? Então, vamos lá. Vamos ali no 1030, inciso 5. Realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, o que isso quer dizer, galera? Que o teu recurso só vai sair do tribunal, aqui no TJ do Estado do Paraná, e partiu Brasília, se o juízo de admissibilidade for positivo. Ou seja, ele tem que atender aqueles requisitos, aquelas condições de admissibilidade, os requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos. Ele tem que atender a esses dois. Atendeu, juízo de admissibilidade positivo. Deu certo. Ó, você cumpriu certinho os requisitos legais. Aí ele vai remeter o feito ou para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça, dependendo se for especial ou extraordinário, e se você protocolar os dois, vão os dois para o STJ. Ok? Se for separado, é aquele que você protocolou. Se for os dois juntos, você manda tudo direto e reto para o STJ. Entenderam, pessoal? Aí ele chega no STJ. O que o relator, o ministro, o relator vai fazer com o teu recurso? Um novo juízo de admissibilidade. Por quê, galera? Porque esse juízo de admissibilidade da segunda instância, do TJ ou do TRF4 para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal, ele funciona como um filtro, mas ele não vincula o STJ. No seguinte sentido, não é porque aqui o TJ entendeu que o teu recurso é cabível que o Superior Tribunal de Justiça é obrigado a julgar. Não é porque o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu que o teu recurso confere, que está tudo certo, o juiz de admissibilidade, que ele vai ser aceito pelo Supremo Tribunal Federal, que ele vai ser conhecido. Lembram-se dessa palavra? Conhecido. Quando que um recurso ele é conhecido? Ele é conhecido a partir do momento em que você passa pelo juízo de admissibilidade. Se vai ser provido é outra coisa. Agora, admitido ou conhecido é quando ele passou pela prova de fogo do juízo de admissibilidade, tá? Entenderam até aqui, galera? Por que duplo juízo de admissibilidade? Para servir como filtro, mas quando ele chega no Supremo Tribunal Federal, o Supremo não é obrigado a acatar aquilo que foi feito pelo TJ, tá? Ele não tem obrigação nenhuma. Ele vai fazer o juízo de admissibilidade dele. E se ele entender que não está de acordo com aqueles critérios ali, requisitos intrínsecos, extrínsecos, ele manda descer. Professor, mas eu passei do juízo de admissibilidade aqui, esse juízo só serve para o teu processo sair de Curitiba e chegar em Brasília. Tá? Ele não se presta, pessoal, para obrigar o Supremo Tribunal Federal, porque senão eu tenho um tribunal que está aqui na segunda instância, obrigando um tribunal que está acima dele a fazer alguma coisa. Isso é fora da realidade. Tá? Então, aí, anotem, recurso especial e extraordinário, volta aqui na nossa... O recurso especial e o extraordinário, eles têm aí duplo grau de juízo de admissibilidade, tá? O juízo de admissibilidade é feito duas vezes, tanto na saída quanto na chegada, tanto no ACO quanto no ADQUEM. E os embargos de divergência, que é o último, para a gente encerrar a aula. Embargos de divergência. Boa noite, Givanildo. Já faço a pergunta para você. Os embargos de divergência, o juízo de admissibilidade é feito onde? Onde é feito o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência? Exatamente, Givanildo. É feito pelo próprio juízo ACO. Tá?
Então, ele vai se confundir o juízo a qual com o adquém nos embargos de divergência. Beleza? Obrigado, viu, Givanildo? Obrigado. Professor Guilherme quer senha. Que senha que o Guilherme quer aí? Não estou entendendo. Vamos lá, galera. Até aqui alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui? Juiz de admissibilidade. Não está conseguindo entrar? Oxe, mas eu não tenho senha. Eu não travei com senha, galera. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Espera aí. Ó, não tem senha, mas se ele quiser uma senha... Cara, como é que copia essa biroça aqui, cara? Vou mandar de novo lá no grupo. Espera aí. Pronto, mandei inteiro. Agora foi com senha junto. Pronto. Eu sei, Givanildo, eu sei, mas vamos lá, vamos em frente. Ô, galera, ficou alguma dúvida em relação às hipóteses de cabimento dos recursos? Quais são os recursos? Como que eu manejo esses recursos? Né? Ou seja, de qual decisão, qual recurso cabível? E o juízo de admissibilidade de todos eles? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, pessoal, para a gente encerrar? Beleza, Givanildo, mas vamos lá. O pessoal que assistiu a primeira aí, ficou alguma dúvida, galera? Vamos lá. Se ficou, vamos parar e vamos retornar onde você tem dúvida. O que não pode é você levar a sua dúvida para frente, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Estou aguardando aí o ok de vocês. Sim, Givanildo. Beleza. Ninguém tem dúvida nenhuma, pessoal? Eu vou tocar o bonde aí, tá? Bom, vamos ver aqui. Hoje é a live do Gustavo Lima. Eu vou mandar a Tati entrar nessa live aí e ver quem tá lá, viu? Quem tiver lá vai reprovar direto na minha matéria. Porque eu tô vendo que ninguém tá participando aqui. Você tá assistindo outra coisa, né? Que bonito, hein, pessoal? Vou fazer uma chamada aqui, viu? Bom, então, se não tem dúvida nenhuma, pessoal, acabou, galera. Essa parte. Agora eu vou começar outra, tá? Acabou essa, beleza? É bem isso mesmo, viu, Jeff? Vou fazer uma chamada aqui, porque a galera aí tá muito abusada. Pessoal, vamos começar a matéria nova. Então, se vocês não têm dúvida nenhuma, vamos encerrar essa parte aqui e vamos agora para a matéria nova. Vou fechar isso aqui. Joga para cá. Pronto. Abriu para todos? Abriu para todos os três que estão me assistindo aí? Ô, pessoal, alguém manda uma mensagem na live do Gustavo Lima e fala para a galera para partir na minha aula aqui, viu? Obrigado, Jefferson. Ao menos você está assistindo aqui a minha aula aqui, viu? Givanildo, quem mais? Mariane também, porque o resto tá tudo lá na live. Ô, pessoal, olha só. Agora nós vamos começar a matéria nova, nós vamos começar a falar dos recursos em espécie. Tá? Até aumentei para vocês aqui. Nós vamos começar a falar dos recursos em espécie. Tá? Galera, o primeiro recurso que a gente vai trabalhar é o recurso de apelação. Esse é o primeiro recurso, é um dos recursos que vocês mais vão fazer, o recurso de apelação.
ele tem, via de regra, hoje é muito difícil, galera, você achar um processo que não tenha um recurso. Muito difícil. Ainda mais se do outro lado tiver banco, tiver multinacional. Ixi, galera, os caras são pagos para fazer, como eles ganham por produção, por peça também. Então, recorre, a Caixa Econômica Federal já vi fazer um recurso por conta de R$16, tá? Por conta de 100 conto, eu já vi a Caixa ir no STJ. Bom, por um lado também é dinheiro público, né? A gente tem essa consideração aí, tá? Apelação, você tem uma ou duas no processo, tá? Uma apelação normalmente, ainda não está no Drive, no Drive, Jefferson, eu tô meio atrasadão com o meu Drive, fica a minha trilha aí, vou atualizar aí nesse final de semana, colocar tudo prontinho para vocês. Subir os vídeos, o restante está faltando um vídeo de quarta-feira, então quero agora zerar tudo isso daí. Pessoal, olha só, tá? Vamos lá. A apelação, via de regra, vocês vão fazer de 1 a 2 no processo, 2 quando a primeira for anulada, enfim, acho que eu me lembro de 3 apelações que nós anulamos lá no escritório. É o mais comum que vocês fazem de recurso dentro do escritório, tá? Então, nós vamos estudar esse recurso aqui. Então, agora a matéria mudou, nós entramos nos recursos em espécie. E o primeiro recurso que a gente vai trampar é o recurso de apelação. Professor, para que serve uma apelação? Para você revisar a atividade do juiz de primeiro grau, tá? Não existe apelação em tribunal, de tribunal para tribunal, não existe. Apelação, pessoal, é somente de decisão de juiz, de sentença de juiz de primeira instância, tá? Bom, lembrando a vocês, galera, que só existe recurso, já falei isso, vou falar de novo, só existe recurso de ato do juiz. Não existe recurso de ato do Ministério Público, não existe recurso de ato da outra parte. Só existe recurso de ato de juiz. Eu não precisava nem falar, mas vamos lá. Bom, o que eu quero com a apelação? Ou reformar ou anular uma sentença. A apelação, a hipótese de cabimento, está prevista ali no artigo 1009 do CPC, que a gente acabou ainda hoje de falar dela aí, agora há pouco, tá? E é um recurso de motivação livre. O que é um recurso de motivação livre, professor? É um recurso, galera, que ele não estabelece qual é a motivação que você tem que dar para ele, tá? Mas todo recurso não é assim, professor? Não, cara, nem todo recurso é assim, tá? Então, se a gente for lá, por exemplo, na Constituição Federal, a gente falou do artigo 105, que é o artigo ali que estabelece ali a hipótese de cabimento do recurso especial. Então, nós vamos lá. Ó, lá no artigo 105, estou chegando lá. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, tá? Lá no inciso 3, que é nosso recurso especial. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância. Única significa quando, por exemplo, você tem uma rescisória, você já começa ela no tribunal. Última instância, que você está no segundo grau, não tem mais para onde você ir. Pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, ou seja, só chega no STJ aquilo que sai do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. E aí tem ali, ó, a linha A, tá? Quando a linha A, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Professor, mas a minha decisão, olha só, vou até colar para vocês aqui, ó. A minha decisão que eu quero levar para o Superior Tribunal de Justiça, ela não contraria um tratado, ela não contraria uma lei federal, ela não nega vigência para um artigo do Código. Bom, qual que é a outra possibilidade que você tem? Julgar válido ato de governo local, não é disso que eu estou falando, é uma briga de vizinho, estou aqui numa pendência aqui com meu vizinho aqui. E eu tenho a última aqui, hipótese de cabimento,
quando a decisão der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído ao tribunal. Professor, eu estou em desespero. O problema que eu tenho aqui no TJ não encaixa em nenhum desses três. Então, meu amigo, você não tem recurso para o STJ. Não existe possibilidade de você recorrer para o STJ, se a tua decisão não encaixa em nenhuma dessas três. Tá? O que não acontece, pessoal, quando você vai fazer o recurso de apelação. No recurso de apelação, ali no artigo 1009, por isso que diz que ele é de motivação livre, ali no 1009 ele diz o seguinte: da sentença cabe apelação. De qual sentença? Qualquer uma. Ele coloca aqui qual é a matéria, ou seja, só de uma parte que cabe apelação? Não. Ele não faz o que fez o legislador quando criou o artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. Lá, a minha hipótese de interposição do recurso ela é vinculada. Tá? Eu não posso dizer aquilo que eu quero dentro do STJ. Por quê, galera? Porque o STJ não vai julgar a briga de vizinho, cara. Ele não vai julgar um problema que você tem ali com, enfim, que você teve na rua, um gay deu uma trombada no seu carro. O STJ não serve para isso. Ele serve para salvaguardar a legislação federal e não para resolver briga de vizinho. Só tem 33 ministros, galera. Imagina o tamanho do rolo se subisse tudo. Se o STJ e o STF fossem terceiras instâncias. Não são. Eles são tribunais superiores. Instância eu tenho primeira e segunda. Tá? Então, não digam terceira instância. Então, ele é um recurso de motivação livre, tá? Que ele pode... você pode dizer o que você quiser, cara. Qual que é o problema que você teve na sua apelação? Não sei, mas seja lá qual for, você leva para o Tribunal de Justiça. Não sei o problema da sentença, você vai levar para o Tribunal de Justiça e eles vão dar jeito lá. Então, por isso que diz que é um recurso de motivação livre. A rigor, pessoal, eu digo para os meus alunos que vocês têm 2 tiros para dar, tá? Vocês só têm 2 tiros para dar, pessoal, primeira e segunda instância, porque você não sabe se o teu processo chega no Tribunal Superior. Por mais que tenha a Constituição envolvida, você não sabe se o teu processo chega no Supremo Tribunal Federal, ok? Então, a rigor, quando você vai se embrenhar aí no matão aí, dessa chicana jurídica aí, galera, você imagine que na tua arma só tem 2 balas, tá? E são as 2 que você não sabe se você vai achar uma bala no meio do caminho para levar para o STJ, ok? Hipótese de cabimento, artigo 1009. Da sentença cabe apelação e ponto final. Ele não está dizendo mais nada aí, o que você deve ou não fazer. O que a gente tem que analisar são os atos decisórios, tá? O critério de conteúdo. O que é uma sentença? Professor, quando que eu sei que eu estou na frente de uma sentença que eu não posso errar? Volto lá num artigo que eu já falei hoje para vocês, 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentença interlocutória e despacho. Tá? Eu tenho, em regra, 3 tipos de procedimento judicial, 3 tipos de decisões. Tá? A sentença, que é do parágrafo 1º. Eu deixei grifado aqui para vocês entenderem ali o resumo. Tá? Sentença, pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. O que é por fim a fase cognitiva do procedimento, galera? Significa que o juiz não vai fazer mais nada nesse processo. Ele não vai mais trampar nesse processo, a menos que se inaugure uma outra fase, que é a fase de cumprimento de sentença, que daí transitou em julgado, você vai pegar aquela decisão e aí você vai executá-la. Tá? O que tem essa decisão? Mandou pagar 5? Mandou pagar 10? Mandou indenizar A, B, C? Então, aí nós vamos executar essa decisão. Tá? Mas a regra geral, pessoal, é que ele põe fim ao processo. Professor, mas e se ele errar o nome de alguém? Ele pode se manifestar de ofício? De ofício a rigor não, galera. Tá? Então, o que o juiz vai fazer, ele vai se manifestar a partir do momento que você for lá e colocar um recurso que chama-se embargo de declaração, tá? E dentro desse recurso de embargo de declaração, você vai falar, olha, meu amigo, aqui
o juiz, onde você condenou a Maria, na verdade, você tinha que ter condenado o João, porque não tem Maria dentro desse processo. Aí o juiz vai lá e vai dar uma canetada e vai resolver o problema. Mas, a rigor, ele não volta no processo, ele não põe mais a mão no processo, tá? Por isso que fala que ele põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Não tem mais o que fazer, ele já resolveu todas, ele ligou todas as arestas, aparou as arestas, ligou todos os pontos que estavam sobrando dentro desse processo. Acabou, tá? Isso é uma sentença, beleza? O que mais? Eu posso interpor embargo de declaração e depois disso uma apelação? Pode, pode, tá? Os embargos de declaração, o prazo é de 5 dias. Os embargos de declaração interrompem, o embargo de declaração não tem efeito suspensivo, mas ele tem efeito interruptivo, tá? Ele não suspende o curso ali. Pessoal, na prática, acaba que o juiz para poder julgar os embargos de declaração, tá? Mas ele não tem efeito suspensivo, mas tem efeito interruptivo. Ele interrompe o prazo da apelação. Então, quando vira a decisão e você for intimado da decisão que resolveu os embargos de declaração, começa os 15 dias de novo para você fazer uma apelação. Não da decisão dos embargos de declaração, e sim da sentença. Ok? Então, cabe embargos de declaração, sim. Bom, sentença, então ele coloca lá, é um pronunciamento que tem por fundamento os artigos 485 e 487 do CPC e põe fim à fase cognitiva do processo comum ou extingue a execução, tá? 485 e 487, pessoal, são as sentenças terminativas e definitivas. Então, 485 coloca quais são as sentenças terminativas, é apenas para terminar o processo, galera. Quando você ingressa com uma ação, por exemplo, você tem um acidente de carro e você ingressa com essa ação lá na Justiça do Trabalho. Ele vai julgar um acidente de carro? Bom, a menos que se trate de um acidente que tenha a ver com algum tipo de acidente trabalhista, não. Não é essa a vibe dele. O que ele vai fazer? Ora, eu já tenho um processo distribuído. Esse processo ele tem um número, esse processo ele foi distribuído para um juiz, já foi feito todo um procedimento. Eu não posso deletar tudo isso. Não tem como. Uma vez que ele já foi, não deleta nunca mais. Distribuiu já era, galera. Tá? Mas o que o juiz tem que fazer? Ele tem que ir lá dizer o seguinte, fala, meu amigo, esse processo não é comigo não, cara. Tá? Esse processo aí o senhor errou de local, o senhor, tá? Aqui a gente só julga o processo do trabalho. Então eu vou encerrar o teu processo. Como que ele encerra esse processo que você ingressou errado? Tá? Ele encerra com uma sentença. Então ele vem, ele nem tinha uma outra parte, ele dá uma sentença dizendo que o senhor errou o juízo, então que esse processo aqui tem que ir para o vinagre mesmo. Ou, por exemplo, quando você tem você ingressa com uma ação, mas já existe uma decisão sobre esse mesmo caso sobre as partes. O João brigou com a Maria, briga de vizinho, se desentenderam, né? E o João ingressou com uma ação contra a Maria. Foi julgada essa ação. Né? Terminou o julgamento dessa ação, transitou em julgado. Aí o João vai lá e entra de novo, porque ele é um cara muito teimoso. Ele entra de novo contra a Maria. O que o juízo vai dizer? A Maria vai juntar isso daí e falar, ô, seu juiz, ó, já acabou, hein? Ó, já foi julgado isso aqui. Não dá para julgar de novo. O juiz vai falar assim, olha, mas é verdade, isso aqui já foi julgado mesmo. E ele vai dar uma sentença terminativa. Ou seja, ele não vai mexer no mérito, só que ele tem que encerrar o processo. A sentença definitiva, galera, tá? Já é uma situação diferente. Na sentença definitiva, o juiz ele vai encerrar o mérito. Então, daí ele vai fazer todo um arrazoado para dizer, olha, fulano, o senhor tem razão e fulana, a senhora não tem razão naquilo que vocês estão dizendo, tá? Então, a apelação, galera, só cabe contra provimento do primeiro grau. Não tem apelação de acórdão. Não existe apelação de acórdão. A apelação é somente em relação à sentença, tá? A decisão do juiz é sentença, a decisão do desembargador, a decisão do ministro, do pleno do Supremo Tribunal Federal, todas essas situações daqui para frente são conhecidas como acórdão. Beleza?
que mais? Aliás, pessoal, deixa eu só fazer uma... Eu esqueci de fazer um negócio aqui, eu esqueci de mostrar para vocês. Eu falei do mapinha mental, né? Eu falei que eu ia mostrar para vocês e esqueci. Então, peraí. Ó, o que eu falei para vocês fazerem, pessoal, o mapa mental, enfim, para que vocês tenham isso no caderno de vocês, ou em algum lugar que vocês possam consultar, porque vocês vão usar bastante, é isso aqui, ó. Apareceu para todo mundo aí? Isso aqui é um mapa mental de uma aluna minha, de uma outra instituição, tá? Eu pedi licença para ela, para vocês poderem ver como que ficou. Isso daqui, galera, vai ajudar vocês e vai ajudar bastante, tá? Quando vocês tiverem que decidir, para vocês pegarem a manha. Com o tempo, vocês não vão mais precisar disso aqui, tá? Com o tempo, você já vai bater o olho na decisão, você vai falar, o que cabe aqui é tal coisa. Com o tempo, tá bom? Mas tem aí esse mapa mental dela, que eu achei bem interessante aqui ela colocar, tá? Enfim, ó, ela fez isso aqui em relação aos requisitos de admissibilidade do recurso também. Então, ela colocou aqui, ó, quem quer juízo a qual, quem quer a de quem, o que é admissibilidade, o que é mérito, quais são os requisitos de admissibilidade, os intrínsecos, os extrínsecos, tá? Então, eu recomendo que vocês façam esse mapinha aí, deixem no caderno de vocês, um lugar fácil de vocês acessarem, pessoal, porque a gente vai usar bastante isso aqui até o fim do ano, tá? Givanildo, eu encontrei alguns modelos de mapas na net, bem parecido com esse. Quem quiser puxar da internet, só que daí, galera, eu acho que se você fizer o mapa, você vai gravar melhor que se você puxar da internet, tá? Quando você faz naquela topologia lá de ensino, tá? Quando você faz, você aprende mais do que quando alguém te dá. Então, o que eu tentei com vocês é fazer isso aqui, tá bom? Volta no primeiro, professor. O primeiro é esse aqui, ó. Então, ele tem aqui em cima o caminho, petição inicial, contestação, impugnação, e aí depois a gente passa para a sentença, vai para recurso, tá? Quais são os atos judiciais e os recursos cabíveis aqui, tá? Então, ela já fez 2 mapas em um aqui, ó. Tá bom? Então, eu acho bem legal, pessoal, vocês fazerem o de vocês, tá? Vai ajudar bastante, e eu já digo para vocês, tanto o que consta neste mapa mental que está aberto aqui, quanto o que consta neste mapa mental que está aberto aqui, cai em todos os concursos, beleza? E cai também no exame da OAB, tá bom? Todos os concursos, todos os exames, cai alguma coisa desses 2 mapas mentais aqui. Beleza? Então, eu tinha esquecido, estava até aberto aqui, tá? Mas eu voltei, eu dei uma paradinha na apelação, que eu voltei aqui para vocês entenderem. Olha só, até aqui mesmo na apelação, ó, então quando você vai fazendo o seu mapa mental, você vai fazendo um monte de anotação aqui, ó. Vocês veem que até aqui quando ela falou da apelação, ela já colocou aqui, ó, possui efeito suspensivo. Então, são várias informações juntas que quando você vai batendo o olho nisso aqui, você vai gravando, aí daqui a pouco você não precisa mais, tá? Mas vocês vão usar bastante, beleza? Volta no segundo. Então, para a gente encerrar aqui, deixa eu voltar no segundo aqui. Tá? Então, aqui ela colocou o juízo, admissibilidade, o que é mérito. Não, o que é admissibilidade? São os pressupostos. O que é mérito? É você avaliar a matéria que está escrita ali. Tá? Os requisitos, saiu errado, requisitos, é requisitos com I, né? Mas ficou bem bonitinho aqui, galera, tá bom? Então, recomendo aí que vocês façam algo semelhante aqui, que eu acho bem legal, que vai ajudar vocês a gravar bem bacana a matéria mesmo, tá bom? Então, encerra isso daqui e volta lá agora no nosso slide onde a gente estava mesmo.
Então, na nossa apelação, você pode alegar o que você quiser. É livre motivação, você xinga todo mundo, tá? É aquela bagunça mesmo, tá? Você pode alegar vício de juízo, que é quando a sentença é injusta. Você acha que você tem... Eu falo assim, oh, mas peraí, meu, tá aprovado aqui, o juiz não deu, tá? Isso é um vício de juízo. Já eu volto ali. E o vício de atividade? O vício de atividade normalmente acarreta numa nulidade da sentença, que é quando o juiz, ele, por exemplo, não houve uma testemunha, você pediu a oitiva da testemunha, ele não ouviu, pá, foi lá e mandou a sentença. Você vai fazer uma apelação. Por quê? Porque é o que te cabe fazer apelação, né? A decisão judicial atacável é uma sentença. Você faz a sentença para anular essa apelação e esse processo voltar para a primeira instância para ser dada uma nova sentença, tá? Então, vamos lá. O que é vício de atividade e o que é o vício de juízo? O vício de atividade, pessoal, é o desrespeito a alguma regra. Que regra? Regra do CPC. O procedimento está todo no CPC. Todo o procedimento está no CPC. Tá? Esse vício, pessoal, não tem a ver com o conteúdo daquilo que você está brigando. Não tem a ver. Não tem a ver com o mérito da ação. Tá? Olha os exemplos aqui. Indeferimento de prova admissível. Você pediu uma perícia, né? Alguns casos, galera, só resolve com perícia. Por exemplo, tá? Insalubridade no direito do trabalho. Esse é o tipo da coisa que tem que fazer perícia. Não tem como. O perito do juízo tem que ir lá para saber, por exemplo, se é frio, se é molhado, se tem cheiro, se ele tem que ficar constantemente entrando e saindo, ou seja, quente, frio, quente, frio. E aí ele vai analisar o grau de insalubridade que esse camarada trabalha, né? Ele trabalha com água até na cintura, né? Trabalha com água até na canela, trabalha no barro, né? Trabalha exposto a agente químico. Então, é um trabalho insalubre. Depende de perícia. E aí, você pede a perícia e o juiz não faz. Isso é um erro de procedimento, tá? Ou, por exemplo, a falta dos elementos ali do artigo 489. O que diz o artigo 489? Que a sentença, obrigatoriamente, ela tem elementos que o juiz deve observar, mas ele não observou. Ora, se ele não observou, então vai voltar que ele tem que fazer de novo, tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Um minutinho para a gente acabar e eu paro por aqui no slide 6 e pergunto a todos se tem alguma dúvida. Ficou alguma dúvida da matéria de hoje? Vamos lá. Eu vou sair daqui, eu vou lá na live do Gustavo Lima. Vou pegar quem tiver lá, eu vou reprovar. Eu vou apagar isso aqui depois. Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Nenhuma? Agora é agora. Não? Obrigado, Iago. Obrigado, viu, pela sua manifestação aqui na... Guilherme, Jefferson, Mariane. Beleza, então a gente continua do...